Ele não se encaixava no padrão de galãs de sua época. Tinha 3 graus de miopia, mal enxergando sem seus óculos. Tinha dentes da frente falsos, devido a um acidente na infância. E até sua atuação natural desagradava a muitos colegas de profissão. Ainda assim, James Dean se tornou um dos maiores ícones da história e um dos mais sexys do cinema. Mas não só seus talentos como ator foram analisados no decorrer do tempo. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um ícone da cultura pop. Em 1949, James Dean terminou o ensino médio e foi para a Califórnia, onde deveria se formar em Direito a mando do pai, mas logo abandonou o colégio e se transferiu para a Universidade da Califórnia para estudar teatro. Foi lá que conheceu o futuro roteirista William Best, ao dividirem um dormitório. William foi inclusive o primeiro a escrever uma biografia sobre o ator, mas não detalhou a relação deles até 2006, segundo ele, por restrições legais impostas pelo estúdio da Warner Bros. E devido a uma época ignorante. Em Surviving James Dean, o autor finalmente contou como eles viveram uma relação conturbada que durou 5 anos. Passaram certa vez uma noite namorando em um hotel no deserto e até como dividiam namoradas, sendo uma delas a comediante Beverly Wills. Nesse meio tempo também, enquanto trabalhava no estacionamento dos estúdios da emissora CBS para se sustentar, Dean conheceu Rogers Brackett, um diretor de rádio de 35 anos, bem-sucedido no ramo. Os dois não demoraram a se envolver. Dean estava com 20 aninhos e Brackett começou a levá-lo a restaurantes caros da cidade e até lhe comprou roupas novas e lhe apresentou pessoas antes de irem morar juntos num apartamento chique em Los Angeles lá por volta de 1951. Ao que Dean logo ganhou a fama de gay for pay. Mas, no decorrer de toda a vida do ator, Brackett foi uma espécie de amante e mentor. Quando indagado por agentes e amigos se ele sabia que estava vivendo com um famoso homem gay, Dean só dizia: "Sim, eu sei, mas tenho meu próprio quarto." Mais ou menos um ano depois, Brackett encontrou outro emprego em Chicago. E conta-se que Dean ficou bastante chateado e com a velha sensação de abandono. Afinal, ele já havia perdido a mãe aos 9 anos de idade e o pai lhe mandou para uma fazenda no interior para morar com os tios, porque não saberia cuidar do próprio filho. Contudo, Brackett não deixou Dean de mãos abanando e não só sugeriu que ele tentasse carreira em Nova York, como financiou sua viagem, moradia e arcou com os estudos de Jimmy na Actors Studio, organização de atores profissionais de Manhattan, dedicada a refinar o método de atuação, técnica que envolve trazer mais naturalidade para suas performances. Assim, Dean se muda para lá, ao lado de seu fiel companheiro de longa data, William Best. É pelas noites de Nova York, já se aventurando em motocicletas com jaquetas de couro, que ele conhece Eartha Kitt, a mulher gato dos anos 60, e o escritor John Gilmore, e eles vão experimentar sexo entre si. Éramos bad boys brincando de bad boys, enquanto abrimos nossos lados bissexuais, afirmou Gilmore em The Real James Dean, embora John acreditasse que Dean era mais gay que bi. Já na Actors Studio, Dean conheceu Paul Newman, por quem ficou louco. Em uma aula, ele até sugeriu que os dois encenassem uma cena de amor na frente dos colegas para colocar fogo no estúdio, ao que Paul apenas disse: "Ei amigo, vamos com calma." Mas Dean era insistente. Em The Man Behind the Baby Blues, Rogers Brackett contou a Davin Potter que Dean lhe confidenciou: "Uma noite fiz com que Paul me agarrasse na porta de um prédio abandonado. Sexo é mais emocionante quando feito num espaço público perigoso."
Também foi graças ao Actors Studio que Dean teve a chance de assistir a uma aula ministrada por Marlon Brando. Quase que de imediato, ele se apaixonou por Brando, perseguindo ele com ligações e dormindo na porta de sua casa. Amigos relatam que James até começou a imitar os trejeitos de Brando, ao que Marlon comentou: "Sr. Dean parece estar vestindo meu guarda-roupa do ano passado e usando o talento do meu último ano. Eu dei a ele o nome de um psicanalista e ele foi. Pelo menos o trabalho dele melhorou." O que se sabe é que a devoção de Dean não agradou a estrela de Wilde, mas Marlon soube tirar proveito de algo que ambos curtiam bem na intimidade: o sadomasoquismo. O próprio legista de Dean observou que seu corpo era coberto de cicatrizes. Afinal, ele gostava de oferecer o peito para que apagassem cigarros nele. Natalie Wood, uma de suas namoradas, diria que esse foi um dos motivos do término deles. Às vezes Jimmy gostava de machucar seu parceiro e ser machucado. "Eu não entro nisso", contou ela. Até 1954, porém, a carreira dele não tinha alavancado. Ele chegou a aparecer num comercial da Pepsi Cola e foi João Batista num especial de Páscoa de TV e fez pontas em 3 filmes de Hollywood. Em Nova York, graças a Rogers Brackett, despontou em vários episódios de rádio e televisão da CBS e conseguiu seu primeiro papel na Broadway em See the Jaguar, em 1952, que foi um fracasso. Claro, nem tudo se deve a Brackett, já que nesse período James Dean conseguiu se relacionar com o próprio diretor da CBS, Bob Stevens, segundo outro diretor, James Sheldon. Em entrevista ao The Hollywood Reporter, Sheldon disse: "Nunca fiz sexo com ele. Conheço um cara que deu a Jimmy alguns empregos. Eu sei que eles fizeram. Mas esse diretor, Bob Stevens, fez. Ele tinha acabado de conseguir seu emprego na CBS e eles tiveram uma pequena coisa antes de Jimmy decolar. Antes de ele assinar com o agente, eu o peguei", teria dito Bob a Sheldon. Entretanto, não foi a TV e nem a rádio que tornaram Dean relevante, mas outra peça na Broadway, onde curiosamente interpreta um homossexual que seduz um turista em The Immoralist, em 1954. Com as resenhas positivas dessa performance, Rogers Brackett conseguiu com que Dean voltasse para Hollywood para entrar em Vidas Amargas, já que Elia Kazan procurava um protagonista. O diretor não gosta de Jimmy de cara, achando ele temperamental, mas lhe dá o papel, que dará ao ator uma indicação póstuma ao Oscar. Com esse impulso, combinado a seu estilo de atuação imprevisível e realístico, ele engata a Juventude Transviada e assim caminha a humanidade, lançados após sua morte. Em vida, porém, ainda conseguiu usufruir de seu sucesso, mas sua fama nos bastidores preocupou os estúdios, já que Dean era famoso por namorar agentes e pessoas do elenco, na maioria homens. Assim, ele entrou na lista de imprensa ao lado de galãs como Rock Hudson e Tabby Hunter, identificados como solteiros elegíveis, e flagras com atrizes da época precisaram ser forjados, o que torna difícil então separar o que era real do que era falso nesse tempo. Durante a produção de The Immoralist em Nova York, sabe-se que teve um caso de 3 meses com Geraldine Page, enquanto dividia um quarto de hotel com William Best. Já em Hollywood, ele foi fotografado com estrelas como Terry Moore e Ursula Andress. Lizzie Sheridan escreveu um livro no qual afirma ter estado com Dean, e até Marilyn Monroe confessou que eles pensaram em se casar, mas ela disse: "Não funcionaria, acabaríamos nos destruindo." O diretor James Sheldon, contudo, reforça que essa foi uma prática comum da época, dizer que namorou com James Dean.
Claro que nenhum caso foi tão comentado como o da italiana Pierre Angeli, mesmo que ela tenha casado do nada enquanto eles deviam estar namorando, o que então biógrafos como Best e Paul Alexander, autor de vários livros sobre Jean, consideram como meros golpes publicitários. Em sua autobiografia, Elia Kazan rejeitou a ideia de que Jean poderia ter tido algum sucesso com as mulheres. Ele sempre teve relações incertas com namoradas, disse. Já o diretor e o roteirista de Juventude Transviada alegam que ele era exclusivamente gay. Entre seus casos estariam os atores Clifton Webb e Jack Simmons. Quando indagado se era homossexual, Jean disse: "Não sou, mas também não vou passar pela vida com uma mão amarrada nas costas." Em James Dean, A Short Life, de 1975, sabe-se também que ele escapou do serviço militar justamente por dizer que era gay. Com o tempo, James Dean foi alçado como um dos maiores ícones LGBTs, não só por sua vida privada, mas pelo ar de androginia e sensibilidade que exibia em tela, e por representar jovens marginalizados. Isso causou alvoroço no meio conservador, acostumado a associar motocicletas, carros velozes e rebeldia à heterossexualidade masculina. Desse modo, como diz o biógrafo Val Holley, se estabelece um dilema, onde seus casos homoafetivos são colocados como formas de avançar sua carreira, e seus casos heteroafetivos como formas de manter sua carreira. Quando indagada sobre James Dean em 1997, Elizabeth Taylor, sua grande amiga, respondeu: "Ele não tinha se decidido, ele só tinha 24 anos quando morreu, mas ele certamente era fascinado por mulheres, ele flertou com todos." O que nos revela que, passados mais de 65 anos, a humanidade pouco avançou em suas compreensões sobre a pluralidade da sexualidade humana e o quanto ela ainda tem um peso gigante em nossas vidas amargas, quer queiramos ou não.